Desde o início do ano, a economia mundial vem sendo devastada por uma quarentena autoimposta por inúmeros países como resposta a uma grave crise de saúde global. As consequências econômicas dessa quarentena estão atingindo proporções aterradoras em todo o planeta, e como não poderia deixar de ser, o foco principal da crise tem sido a maior potência econômica do mundo, os Estados Unidos. Desde o início da crise, em pouco mais de 2 meses, já foram quase 40 milhões de desempregados. Nesse período, a taxa de desemprego oficial nos Estados Unidos saiu de 3% para 14%. Entretanto, como deixou bem claro o presidente do Fed de Minneapolis, essa taxa está camuflada pelo método como ela é calculada e pela própria quarentena. Segundo o mesmo, a taxa real de desemprego nos Estados Unidos hoje seria de 24%, apenas um ponto percentual abaixo da taxa de desemprego alcançada durante a Grande Depressão, com a diferença de que durante a Grande Depressão demorou 4 anos para a economia alcançar os 25% de desemprego. Dessa vez foram necessários somente incríveis 2 meses, e com certeza não vai parar por aí. Segundo estimativas do próprio Banco Central americano, a taxa de desemprego pode alcançar os 32% nos próximos meses. Mas levando em conta que bancos centrais tendem sempre a fazer estimativas otimistas, a realidade poderá ser bem mais dura do que o Fed faz parecer. Entretanto, com o achatamento da curva de infectados e de mortos, o surgimento de possíveis tratamentos e principalmente de vacinas promissoras, seria apenas uma questão de tempo até tudo se normalizar e voltarmos a ter nossas vidas como anteriormente, o que significa que logo teremos uma recuperação econômica pujante. Mas será mesmo? Antes de te responder, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Conversando com amigos, familiares, colegas de trabalho ou qualquer pessoa próxima a você, é fácil perceber que existe um consenso na população de que estamos sim vivendo um momento perigoso para a saúde pública e para a economia, mas que não obstante, o mesmo seria temporário e tão logo encontre-se uma cura, estaremos vivendo nossas vidas da mesma forma como vivíamos poucos meses atrás. Sem máscaras, sem quarentenas, com comércios abertos, economia a pleno vapor e com nossas liberdades individuais básicas preservadas. Mas lendo notícias e relatórios contendo opiniões de pesquisadores, médicos e políticos, percebemos que a opinião deles sobre o nosso futuro no curto e médio prazo não é exatamente a mesma da maior parte da população. Um documento oficial do governo americano que não era destinado à distribuição pública, mas que acabou sendo vazado pelo jornal norte-americano The New York Times, afirma que a pandemia irá durar ao menos 18 meses e que nesse período poderão ocorrer várias ondas da doença. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Harvard e publicado na renomada revista Science afirma que medidas de distanciamento social deverão permanecer pelo menos até 2022. O chefe da OMS na Europa disse em entrevista ao The Telegraph que corremos um sério risco de sermos atingidos por uma segunda onda ainda mais contagiosa e mais letal, assim como aconteceu com a gripe espanhola entre 1918 e 1920. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde alertou que o controle da pandemia poderá durar até 5 anos. Aqui no Brasil, em entrevista no dia 19 de maio, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo afirmou que o uso de máscaras é um costume que veio para ficar e que os cidadãos deverão continuar usando máscaras nos próximos anos. Basta uma simples pesquisa e você irá encontrar diversas outras notícias semelhantes alertando para uma segunda onda de contágio e uma prolongação das medidas de distanciamento social para os próximos anos. Não por acaso, desde o dia 18 de maio, 100 milhões de pessoas estão em uma nova quarentena na China, após uma segunda onda de contágio ter se iniciado. Então, como você pode perceber, é cada vez mais notória a opinião dentre os especialistas de que aquele mundo em que vivíamos até poucos meses atrás não voltará tão cedo, se é que voltará algum dia, pelo menos não da forma em que estávamos acostumados. Segundo a própria OMS, mesmo com uma vacina, essa ameaça pode se tornar uma doença endêmica e nunca mais desaparecer. Por esse motivo, a humanidade deve aprender a conviver com o vírus, pois daqui em diante esse será o novo normal, termo que vem sendo propagado pela mídia tradicional para descrever como será o mundo de agora em diante. Mas o que exatamente significa esse novo normal? De agora em diante, o distanciamento social norteará as relações sociais, ou melhor dizendo,
a falta delas. Todo e qualquer tipo de aglomeração, como shows e eventos esportivos, serão estritamente evitados. Bares e restaurantes terão um número limitado de cadeiras e mesas. Assim como aconteceu após o 11 de setembro, novos protocolos de segurança para viagens em aeroportos serão adotados, transformando qualquer viagem em uma verdadeira tortura, dentre tantas outras mudanças. Mas o que isso significa para a economia? Basicamente, teremos custos maiores e menores receitas em quase todos os setores. Consequentemente, milhares de empresas que não se adaptarem a esse novo normal irão quebrar. Veremos uma tendência de concentração cada vez maior em diversas áreas da economia, nos restando apenas se conformar com uma menor diversidade na oferta de bens e serviços, que serão cobrados a preços cada vez mais altos. Isso significa que cada vez mais teremos um aumento da dependência de cidadãos e empresas em relação ao Estado. O problema é que, como o Estado não gera riqueza, é impossível que essa conjuntura econômica permaneça indefinidamente. Outro ponto importante e que não está sendo levado em conta é o fator medo. Por mais que, ao menos momentaneamente, os comércios possam aos poucos voltar a funcionar, o movimento deve continuar muito baixo por um bom tempo, exatamente pela falta de confiança dos consumidores em poder sair de casa em segurança. Levando em conta o nível de endividamento e a enorme bolha que foi formada nos últimos 12 anos e que já vinha em pleno processo de deterioração muito antes da propagação dessa ameaça, e principalmente da proporção e da velocidade do atual desastre econômico, somado aos fatores descritos acima como o novo normal, fica evidente que qualquer perspectiva de recuperação econômica em V não passa de uma mera ilusão criada por políticos e que vem sendo endossada pelos mercados financeiros, que nunca estiveram tão descolados da realidade como nos tempos atuais. Apesar da severa deterioração da economia real nas últimas semanas, as bolsas de valores ao redor do mundo vêm em pleno processo de valorização. A Nasdaq já recuperou todas as perdas do ano. Dow Jones e S&P 500 já estão no mesmo nível de pontos de um ano atrás, quando o nível de desemprego era de somente 3%, não havia sinais de estresse no mercado interbancário e a economia estava a pleno vapor. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e declarado por muitos como o maior investidor de todos os tempos, afirmou na tradicional conferência anual dos acionistas da sua empresa, a Berkshire Hathaway, que, abre aspas, nunca devemos apostar contra a América, fecha aspas. Entretanto, recentemente ele vendeu todas as suas ações de empresas aéreas e se desfez de grande parte de suas ações do sistema bancário americano. Acho que isso fala muita coisa sobre o que ele espera pela frente. Anos atrás, Buffett popularizou como o melhor indicador individual para avaliar se o mercado está caro ou barato a fórmula que divide o valor do mercado de todas as empresas listadas em um país pelo seu PIB. Esse indicador ficou conhecido como o Índice Buffett, e ele nunca esteve em níveis tão altos nos Estados Unidos como está hoje. Da mesma forma, outros indicadores fundamentalistas nos indicam como as bolsas estão sobrevalorizadas. A estimativa de lucro futuro das empresas listadas na bolsa, que sempre acompanhou de perto o desempenho das ações, parece ter se desconectado completamente das mesmas. O índice PL, que mede o preço sobre lucro das empresas pelas estimativas dos analistas, está em níveis altíssimos, bem como o VIX, que mede o nível de volatilidade dos mercados e que é mais conhecido como o índice do medo. Muitas pessoas podem contestar e dizer que o mercado apenas já precificou toda essa deterioração da economia e já está valorizando com a expectativa de uma futura recuperação em V, como afirmado pelas autoridades públicas como o secretário do Tesouro americano, que afirma que já no terceiro trimestre veremos a economia americana crescer 17%. Mas até que ponto esse número pode ser real? O que está evidente é que o senhor mercado está agindo de forma mais irracional do que nunca, e isso está sendo causado pela maciça impressão de dinheiro injetada pelos bancos centrais. Mas dada a atual realidade econômica de severa deterioração, além das expectativas de como será o mundo daqui para frente, não faz qualquer sentido toda essa valorização. Por último, mas não menos importante, outro fator preponderante a essa nova realidade será a aceleração do processo de perda do pouco que nos resta de nossa privacidade financeira. Tendo em vista que um dos maiores vilões eleitos pelo establishment no combate à pandemia foi o papel moeda. Então não se surpreenda se nos próximos anos surgir uma forte campanha contra o uso de cédulas de papel e a favor de uma adoção de um sistema monetário 100% digital. A China, que já é um dos países do mundo que mais avança em direção a uma sociedade sem dinheiro,
lançou recentemente a sua criptomoeda oficial. Tendência essa que deve ser seguida por inúmeros outros bancos centrais mundo afora. Por mais vantajoso que eles possam fazer isso parecer, saiba que nesse modelo de sistema monetário, você sempre estará suscetível a todo tipo de desmandos por parte de governos autoritários como confiscos, juros negativos, entre outros. Portanto, talvez esse possa ser apenas mais um vídeo alarmista no YouTube, ou talvez possa ser uma leitura realista do nosso futuro. Só o tempo irá nos dizer isso, mas se eu fosse você, jamais descartaria a possibilidade de que o mundo está de fato mudando e não é para melhor.